muita alegria. Eu saúdo aos queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Tivemos uma escola maravilhosa, onde foi falado acerca da volta do Senhor Jesus. E um dos principais sinais da volta do Senhor Jesus está se cumprindo nos nossos dias, que é a apostasia, foi falado aqui, o surgimento da falsa doutrina, dos falsos ensinamentos. E nós vemos que tudo isso está ligado à falta de leitura, à falta de entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre entender a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço é: entendes o que lês? Essa preocupação, eu creio que está na mente de vários pastores hoje, de vários obreiros, até mesmo dos professores de escola dominical, dos pais, porque isso envolve toda a área da igreja, desde um simples membro até o ministério. Eu fiz algumas anotações aqui a respeito do fato de ler e entender a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler aqui, eu marquei uma primeira referência aqui, no livro de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 e 26. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como é? Gente, nós temos que ter uma preocupação muito grande sobre como devemos ler e estudarmos a palavra de Deus. Jesus aqui tinha sido já provado acerca do tributo, tentavam pegar Jesus em alguma falha. E esse doutor da lei, que indica um sacerdote, faz esta pergunta: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Presta bem atenção no tipo de pergunta que foi feita e quem foi que fez esta pergunta. Se ele era doutor da lei, ele era conhecedor da palavra. Aí vem aqui uma questão: será que ele realmente lia a palavra de Deus? Será que ele sabia, ele tinha um programa para ler a palavra de Deus? Será que ele sabia interpretar a palavra de Deus? Porque aqui Jesus diz para ele assim: o que está escrito na lei? Como você lê? Tem tradução que diz: como você a interpreta. Então, através da má leitura, através da má interpretação da palavra de Deus, é que surge isto que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos e que foi falado também na escola dominical. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Mas o dever de ler a palavra de Deus não é só do pastor, não é só do professor da escola dominical, não é só do obreiro, não, é de todos nós, irmãos, é de todo o povo de Deus. Como disse, engloba todas as áreas da igreja, desde o mais simples crente até o pastor. Nós vemos lá, acho que no capítulo 8, de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo manda Filipe ir para Gaza, por uma estrada deserta, e lá ele encontrou um eunuco, que era o servo de Candace, rainha dos etíopes. E aquele homem tinha vindo para Jerusalém para adorar. E Filipe se aproximou do carro
o Espírito Santo mandou que ele subisse no carro. Quando ele subiu, ele percebeu que aquele homem estava lendo a palavra de Deus. E olha a pergunta que Filipe fez para ele: você entende o que você lê? Ele disse: como eu poderia entender se alguém me não explicar? E aí eu junto a questão desse homem que já tinha vindo para adorar. Certamente ele não era judeu, mas ele certamente era um religioso, podemos usar o termo hoje, um crente, talvez um novo convertido, porque ele não entendia o que estava escrito. Então Filipe lhe explicou, a partir da palavra que ele estava lendo, que era acerca do profeta Isaías. E ele ainda pergunta: vem cá, de quem que ele está falando isso? O profeta está falando de si próprio ou de um outro? Agora presta bem atenção. Ele foi para o templo para adorar. Certamente lá ele ouviu a palavra de Deus. E será que o sacerdote que estava ensinando lá era como esse aqui? Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ó, diz aqui: levantou-se um certo doutor da lei. Então ele era um doutor, ele era um teólogo, um conhecedor, alguém que estava lá para ensinar. E Jesus pergunta para ele: como que você interpreta? E esse eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar. Não sei quantos dias levou a festa que ele participou, se ele prestou atenção em tudo que foi pregado, em tudo que foi ensinado, mas do certo ele ainda não entendia nada da palavra de Deus. E é aí que entra a pergunta que eu faço: você entende o que você lê? Irmãos, existem várias regras, vários modos que nós podemos utilizar para lermos a palavra de Deus. Nós até estudamos aqui, né, acho que nas primeiras lições, né, Diego? Diego trouxe sobre escatologia, trouxe sobre hermenêutica, homilética e exegese. As 3 regras principais para se interpretar a palavra de Deus. Ah, mas eu não estou fazendo teologia, eu não sou teólogo. Ok, mas tenha calma quando você vai ler a palavra de Deus. Procure concentrar somente na leitura que você está fazendo. Porque os textos, tem muitos textos da palavra de Deus, nós encontramos 2 coisas que eu chamo de básicas para que nós possamos entender a palavra de Deus. Primeiramente, são textos adjuntivos, textos que são acrescentados ali dentro de um determinado discurso. Por exemplo, está falando sobre Jairo, né, que chegou para Jesus: ó, minha filha está terrivelmente enferma, minha filha está morta. Jesus disse: eu vou lá. E enquanto ele ia, veio a mulher do fluxo de sangue. Aí o texto já interrompe o assunto de Jairo e começa a falar desta mulher. E mais lá na frente volta. E estando ele ainda falando, aí se refere novamente a Jairo. Então nós precisamos prestar atenção nesses detalhes, que são partes ou partículas do texto que são acrescentadas para dar mais ênfase a determinado assunto, né? No caso aqui foi uma interrupção, interrompeu o assunto de Jairo, entrou na mulher do fluxo de sangue, depois voltou para Jairo. E o segundo regra simples e básica que nós temos para interpretarmos a palavra de Deus e entendermos aquilo que nós estamos lendo, e não fazer como aquele eunuco que leu, mas não sabia nem de quem estava sendo falado, e estava vindo da casa de Deus, estava vindo do templo, né? Que é um fato chamado temporal. Eu pus este nome, porque começa falando de um determinado assunto, aí dentro daquele assunto presente, está acontecendo na hora, cita um assunto que ainda vai acontecer,
ou que já aconteceu. E aí interrompe a linha principal do que nós estamos lendo. E muitas das vezes passa, a gente não entende o texto por completo, porque não observamos esses detalhes. E é aqui que entra a falta de entendimento, entra a falta de compreensão do texto, e muitos, às vezes, até pegam textos isolados por causa disso e fundamentam doutrinas em cima desses textos. E eu observo aqui, olha, eu marquei aqui Marcos capítulo 7, vamos ler Marcos capítulo 7, do 1 ao 13. Vê se os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer a partir desse texto aqui. Marcos 7, de 1 a 13. Diz aqui a tradição dos anciãos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Presta atenção no texto. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas. Já deu para vocês perceber que teve uma mudança aqui do assunto? Ó. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenar. E muitas outras coisas semelhantes a estas que fazeis. Está muito claro dentro deste texto, os fariseus aqui interpretaram mal a palavra de Deus. A resposta para isso nós temos quando Jesus cita o profeta Isaías, quando Deus disse lá no Velho Testamento, 700 anos antes: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas, ensinando coisas que são mandamentos de homem. E eles receberam todas estas coisas que foram escritas aqui por tradição. Então, pelo fato de nós lermos a palavra de Deus, entendermos o que nós estamos lendo, nós vamos saber diferenciar o que é tradição do que é doutrina, do que é uso e costume, do que é mandamento. E voltando ao assunto que eu falei, interrompe-se um assunto, entra em outro assunto, depois volta para o assunto que se estava falando. Eu marquei aqui, ó, do versículo 1, versículo 2, marquei aqui do versículo... Vamos ler. Eu marquei versículo 1 e versículo 2. Presta atenção como esse texto ficaria mais claro se lêssemos assim. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém.
E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Eu não gosto de fazer esboço por causa disso. Eu me perco dentro do que eu planejei para falar. Presta bem atenção no versículo 2. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Aí já salta e começa a falar da tradição dos judeus. E aqui, no versículo 5, pula para o versículo 5. Temos 1, 2, passando para o 5. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Presta bem atenção. Eles viram que eles estavam comendo sem lavar as mãos. Repreenderam os discípulos. E depois que eles repreenderam os discípulos, é que eles chegaram para Jesus e foram perguntar. Então, se a gente não prestar atenção e ler o texto diretamente, pode acontecer a gente não entender a linha principal do texto. Aí segue dizendo em versículo 6, e ele, Jesus, respondendo, disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ou seja, ensinando tradições. Todos esses textos que falam deles lavarem as mãos, se voltarem do mercado não se lava, isso aí foram coisas que foram acrescentadas dentro deste texto. Quer dizer, o escritor Marcos escreveu e não está em ordem. A ordem correta do texto, para que possamos entender diretamente o que está sendo relatado, o que está sendo falado, seríamos lermos o versículo 1, versículo 2 e a partir do versículo 5. E Jesus continua falando aqui: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Para aqui. Aí ele vai citar quais são essas tradições, como o lavar das mãos, papapá. Depois ele diz assim: Elisias, invalidais o mandamento de Deus para guardares a tradição. Aí ele fala aqui embaixo aqui: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que ordenais, e muitas outras coisas fazeis, né? Está dizendo aqui, muitas outras coisas fazeis semelhantes a esta. É importante a gente observar e prestar atenção em como nós lemos e como nós interpretamos a palavra de Deus por causa desse tipo de coisa. Nós temos também esse mesmo fenômeno no fato da criação do homem, né? Parece que é Gênesis 1:26, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E se nós lermos, vamos ler, fica melhor a gente ler. Presta atenção num detalhe muito interessante. Diz aqui: ele disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, vamos lendo, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre todas as aves do céu. Então Deus falou: façamos. E lendo, e continuando lendo este texto aqui, nós vamos entender que Deus tinha feito já o homem, porque diz aqui, a partir do versículo 31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o sexto dia. Olha só, então já passou os dias da criação.
assim os céus e a terra, esse capítulo 2, e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então nós temos a impressão que o homem já foi criado, mas porém, o homem foi criado só no capítulo 2. Esses são pequenos exemplos. Um outro exemplo que nós podemos ver é quando Débora e Baraque foram guerrear contra o rei Císara. Até tivemos um problema aqui na igreja a respeito desse texto, porque fala em cima que Baraque destruiu todo o exército de Císara e destruiu tudo, acabou, não ficou um homem sequer. Mas no versículo seguinte diz que Císara fugiu e foi para uma determinada cidade, e lá foi por quê? Para a casa de Jael. E conhecemos esse texto, foi quando Jael mata ele, em cumprimento da profecia de Débora, que havia dito que Císara seria morto pela mão de uma mulher. Só que, comentando, lendo este texto, se não prestarmos atenção, a gente acaba interpretando que tudo foi concluído naquele dia. E isso é o que causa margens para má interpretação de texto, que causam que em cima disso são criadas heresias e falsas doutrinas. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, não sei se na igreja que vocês congregaram era assim, mas há 30 anos atrás nós íamos participar da Santa Ceia. O diácono pegava um copão grandão e um lenço. Não sei se vocês pegaram isso. Servia a ceia para um, limpava a boca do copo. Servia a ceia para outro, limpava a boca do copo. E muitas das vezes nem girava o lenço ou girava o copo para dar para outro. Aí girava. Era uma coisa que mais tarde foi descoberta, que foi por causa de má interpretação de um texto, onde Jesus disse: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, bebei deles. Então, em base a essa palavra, bebei dele, eles interpretavam um cálice, que era um cálice só, grandão, para todo mundo na igreja. Imagina a última pessoa que tomava a ceia, o que ele bebia? Uma coisa até anti-higiênica, entendeu? Então isso foi corrigido. Houve um tempo que, por má interpretação da palavra de Deus, não se podia jogar bola. Se fosse por canto de jogar bola, era excluído. Eu concordo que se pudesse disciplinar, por exemplo, 10 horas tem a escola dominical. Por que eu vou jogar bola na hora da escola? Jogo bola. Venho para a escola, participo do culto, à tarde vou lá e jogo a minha bolinha. Por quê? Eles interpretavam que o exercício corporal para pouco se aproveita. Eu já ouvi obreiros, dirigente de congregação, ensinar, não que Paulo fala que corre no estádio, corre por uma coroa incorruptível, corruptível, e nós por uma incorruptível, então nós não podemos jogar bola. Só que Paulo não fala que nós não podemos correr no estádio e que eles não possam correr conosco. O que são isso? Má interpretação de texto. Tudo depende de como lês, como interpretas. E hoje nós temos aí jogadores profissionais, pastores, presbíteros de igreja, diácono. Antes não podia, agora pode. Por exemplo, eu congreguei numa determinada igreja que o pastor repreendeu, excluiu os jovens, disciplinou todo mundo por causa de futebol. Aí um determinado jogador famoso de futebol foi jogar num time da cidade dele, veio para a igreja, era crente, ele chamava para o púlpito para cantar, para tocar, para pregar. O jogador profissional pode e o irmão não pode? Isso tudo, irmãos, são tradições,
Isso tudo são usos e costumes. Eu não quero dizer que aqui a gente possa tudo. Não quero dizer que nós possamos fazer tudo. Eu não posso confundir a liberdade que Cristo me dá com a libertinagem. Mas tem muita coisa que é exceção. Eu já vi irmãos sendo disciplinados na igreja e até excluídos, porque foram visitar uma outra igreja. Porque Paulo disse, não deixando a nossa congregação, a nossa. Não vai para a dos outros, não, fica na nossa. Gente, existe denominação para Deus? Se existe, eu gostaria de saber qual que seria o nome da igreja de Corinto. Carta de Paulo aos Coríntios. Qual é o nome da igreja de Roma? Da Galácia, de Éfeso? A igreja não tinha nome. Esse negócio de denominação surgiu por causa do homem. E até porque não se pode ter uma igreja só, não tem que paçocar todo mundo. Então tem a igreja A, que é um pelotão do exército do Senhor A, o pelotão B, o pelotão C. Mas o problema está na maneira como esse sacerdote aqui, como esse doutor da lei que chegou para Jesus e perguntou com maneira hipócrita, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Mas ele não era um ensinador. E mais na frente, ainda querendo se justificar, perguntou, mas quem é o meu próximo? Então, por causa de obreiros, de pessoas, de irmãos, vamos falar assim, desse tipo, desse calibre, é que surge essa problemada no meio do povo de Deus. Não vou comentar a Francine não, porque ela é da Deus, é amor, ela assim, velho. Vamos lá para a carta de Paulo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu te disse, eu sou de Jesus. E infelizmente, isso tudo surge simplesmente pelo fato de não sabermos ler a palavra de Deus. Se tem dúvida em alguma passagem, algum texto que você leu em casa não me entendeu, faça como o eunuco. Presta atenção na pergunta que ele fez para Filipe. Como é que eu vou entender se ninguém me não explicar? Então peça informação. Temos 2 professores de escola aqui, tem eu, tem irmãos aqui que são mais maduros do que você, que pode te orientar. Se a pergunta que você fizer estiver além da minha capacidade de responder, eu tenho superiores acima de mim, e acima deles eu tenho Jesus, tenho Deus e tenho o Espírito Santo. Mas não leia e interprete erradamente, principalmente os irmãos que gostam de ouvir mensagem na internet. Não, é o pastor fulano de tal, é muito famoso. Cuidado, irmãos. Cuidado com isso. Em parte, eu não concordo, mas em parte eu tenho uma certa preocupação no fato da pessoa congrega aqui, vai ali e vai lá. Eu não proíbo, nem posso fazer isso. Se eu fizer isso aqui, eu posso ser até processado. Mas tem uma coisa, já aconteceu o fato de irmãs saírem daqui, não vou citar nome, foi visitar uma igreja tal, não avisou nada e foi. Aí um belo dia eu estou bem em casa tranquilo, telefone para alô, paz do Senhor, pastor. Ele foi, minha irmã, não, que eu fui numa igreja tal, e lá Deus usou uma irmã para vir falar comigo, veio pôr a mão na minha cabeça e profetizou um monte de coisa que não está acontecendo comigo, desculpa. E ficou toda confusa. Sabe o que eu falei para ela? Volta lá. Pastor, eu falei, volta lá, irmão. Veja bem, eu não proíbo ninguém de visitar outra igreja. Mas toma cuidado, procura saber quem é o pastor, como que ele ensina a palavra de Deus, como que ele prega. Você é de uma igreja que crê na obra do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, então não vai numa igreja tradicional. Você é uma pessoa zelosa da doutrina, não vai nessas igrejas. Eu não posso dizer que não vai. Agora você decide. E aí, por falta de você ler a palavra de Deus
e não entender o que você está lendo, ou não saber interpretar, como o Senhor perguntou para aquele sacerdote, como é que está escrito na lei? Ou seja, você é um doutor da lei, como é que você interpreta isso aí? Hoje em dia tem surgido muitos falsos ensinamentos. Hoje em dia está tendo muitas aberrações no meio do povo de Deus. E a única defesa que nós temos, irmãos, é com a leitura da palavra de Deus. O Salmo 1 diz que o justo medita de dia e de noite na palavra de Deus e nela tem o seu prazer. Muitas das vezes nós temos prazer de passar horas na internet, horas no celular, horas no zap ali, né, no Instagram, conversando com fulano, chatando, e às vezes até vendo coisas que não nos edificam. Passa o dia inteiro e não tiramos 5 minutinhos para ler a palavra de Deus. E olha que no Salmo 1, o salmista fala que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Já parou para pensar nisso aí? Será que nós fazemos isso? Temos tempo, temos lugar? Ah, mas ele era o salmista, ele era o rei Davi, ele era Asaf. E você quem é? E você quem é? Preocupe-se bem com este fato de como você vê, como você interpreta. Eu estou repetindo muito isso. Porque se você tem dificuldade de interpretar, faz como nós já falamos antes. Eu vou fazer aqui, eu queria saber se eu posso fazer algumas perguntas que eu anotei várias referências aqui, mas não vamos ver não. Por exemplo, você entende o que você lê? Responde, dica para mim não, guarda isso para você. Você entende? Ah, tem coisa que eu não entendo. Então o que você precisa fazer? Como poderia entender se alguém não me explicar? É o que o eunuco diz. Como você lê a Bíblia? É como um livro de história. E disse o Senhor, Deus não é bom comunicar. Ou você lê com calma, ou você lê prestando atenção no texto, ou você lê analisando quem falou, por que falou, como falou, o que ele queria dizer, qual era a intenção dele, porque tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito, tem uma intenção. Isaías falou, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Antes, falar aquilo que me apraz, falar aquilo para o que eu a lancei. Então, quando você lê um texto, Deus quer falar de uma determinada forma com você. E você precisa entender o que está sendo lido. Então, você entende o que lê, como que você lê. E uma outra coisa, você entende a diferença entre doutrina e usos e costumes? Entendes a diferença entre doutrina e tradição? Antigamente tinha uma tradição na igreja. Os irmãos tinham que vir tudo de chapéu. Eu conheço irmãos que foram excluídos por causa de chapéu. Isso não é doutrina bíblica, isso é tradição. Como falei, não se podia visitar uma outra denominação se não era excluído.